Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade na disciplina de circuitos elétricos de potencial 1. E hoje nós vamos trabalhar a parte de retificadores controlados. Vamos iniciar aqui um pequeno... Vamos dar continuidade no que a gente já vem conversando sobre retificadores, agora com o perfil controlado. Ok, senhores? Vamos lá. Um retificador é nada mais do que um conversor corrente alternada em corrente contínua. Neste caso, é um retificador controlado monofásico de onda completa, com ponto médio de derivação, com uma carga resistiva, conforme mostrado aqui na figura. A tensão de entrada é representada pela fonte VI. Nós temos os transistores, que são elementos nesse caso, utilizados como retificadores, né? T1 e T2, que a gente consegue visualizar aqui na apresentação. T1 e T2. Que funcionam como controladores, né, para controlar a retificação desse sinal, ok? Nós temos uma resistência RO e uma saída, uma tensão em cima dessa resistência chamada VO. Tanto T1, tiristor 1 como tiristor 2, aqui representado, eles são ativados de acordo com um gate. A gente coloca uma tensão, uma corrente no gatilho, uma tensão, uma corrente no gatilho de cada um desses tiristores. E de acordo com do momento que a gente adiciona essa tensão, essa corrente no gate, nós teremos ali um funcionamento. Antes desse pulso de start, esse componente ele fica bloqueando a passagem de corrente. Funciona como se fosse duas chaves abertas, ok? Nós temos aqui um sinal não retificado, uma senoide, no período de 0 a 2π, com amplitude VPK não especificado, mas é só para a gente saber o formato dessa nossa onda, ok? Vamos lá. O que nos importa desse circuito? Esse circuito em particular, ele funciona com 4 etapas. Ele tem 4 etapas de funcionamento. A primeira etapa, nós inserimos um sinal normal, sinal AC, e nós vamos considerar o semiciclo positivo, que vai de 0 até π, e a gente vai fazer a análise, ok? Inicialmente, considerando o VI positivo, se o VI está positivo, ele vai polarizar T1, vai ficar nessa polarização aqui, ó, mais, menos, e essa polarização vai polarizar T1, que é esse transistor aqui. Conforme ele vai ser polarizado, eu tenho sinais positivos e negativos aqui, de tal forma que esse diodo, se fosse um diodo apenas, ele iria conduzir. Só que existe uma segunda condição para a condução desse diodo. Essa é o particular dos nossos tiristores. Para que essa condução aconteça, IGT1, que é a corrente do gate do transistor 1, ela precisa ser suficientemente grande ao ponto de ativar esse componente para que ele comece a conduzir. Esse controle ele é feito através dessa corrente de gate. Neste caso em particular, que é o primeiro cenário, nós temos um semiciclo positivo, nós temos um transistor T1 polarizado, entretanto, nós não temos aqui uma corrente de gate, nós estamos considerando que a corrente de gate é igual a 0. Dentro desta condição, mesmo ele tendo ali estando polarizado, ele continuará bloqueado, porque eu não tenho uma corrente de gate.
O segundo transistor, T2 aqui, tiristores, ele, ao contrário do primeiro, ele está inversamente polarizado. Então, mesmo que ele tivesse uma corrente de gate, que é o que eu estou falando aqui, ele continuaria bloqueado. Então, no semiciclo positivo, a única possibilidade de passar corrente para essa carga é através do T1, ok? Considerando que no intervalo de 0 até π, a gente vai considerando que não tenha uma corrente de gates para ativar esse meu componente, a tensão na minha carga seria zero, até dar esse start no meu componente. Como ficaria a onda desse componente? Como é que seria a saída? Vamos ver aqui, ó, considerando a tensão de entrada positiva, considerando o T1 conectado no secundário, como está lá em cima, no secundário superior, e, com uma carga, né? Entretanto, com a minha corrente de gate igual a zero. Nesse formato, olhando aqui para a saída do nosso componente, para a onda de saída, aqui, isso aqui é a tensão em cima da minha carga, no intervalo entre zero e alfa, que é esse intervalo aqui de tempo, que não tem gate, que eu vou dar um zoom aqui, ó. A tensão de saída em cima da minha carga, ela é zero, porque eu não tenho corrente passando. A minha tensão está toda em cima do meu tiristor, ok? Então, enquanto não tiver o primeiro pulso, a corrente na minha carga é igual a zero. Logo, a tensão entre a carga é igual a zero, logo a potência é igual a zero. Tudo isso está em cima do tiristor. Vamos para a segunda etapa de funcionamento desse circuito. Qual é a segunda etapa? Eu considero o semiciclo positivo, VI maior que zero, observo que nessa condição T1 está polarizado. Estando polarizado, a gente avalia agora que nós vamos inserir uma corrente de gate, IGT1 maior que zero. Inserimos uma corrente para que seja suficientemente grande para que ative o funcionamento do T1. Nessa condição, começará a circular por esta malha que está em destaque uma corrente, neste sentido, do positivo para o negativo, RO, gerando uma tensão neste sentido, ok? Assim, eu consigo perceber que se ele estiver conduzindo, tenho corrente no meu gate, tenho ele polarizado, a minha tensão de entrada VI, ela passará a ser observada na resistência RO, ok? Ela passa direto aqui, esse cara conduz e a tensão vai estar em cima de RO. Então, após o gate até chegar em π, vamos passar aqui, após o gate, deu aqui um pulso de gate, observo na minha tensão, na minha carga, que a corrente passa, como o tiristor está polarizado e existe uma corrente, ele deixa passar a corrente elétrica. Essa potência ela vai ser depositada em cima da minha carga, no intervalo de alfa, que é o momento onde houve o disparo, até π, que é o momento que o meu VI muda de sinal. Meu VI sai de zero, vai até V de P, tensão máxima de pico, e decai até zero novamente. Esse intervalo de tempo total é 0 a π. O intervalo que houve o gatilho é de alfa a π. E nesse momento de alfa a π, tanto a corrente quanto a tensão, por ser uma malha estritamente resistiva, elas estão em fase. Então, não há... Eu só está aqui em dois valores diferentes, mas necessariamente elas estão em fase,
ok? Observa aqui que o meu gate, ele é apenas um pulso. Porque uma vez que ele deu um gate e o meu circuito começou a conduzir, eu não necessito que essa corrente de gate seja mantida. E o meu componente vai continuar conduzindo. Até quando? Até quando nós chegarmos em π. Quando a gente chega em π, essa tensão de entrada VI passa por zero. Quando ele passa por zero, o tiristor corta a passagem e funciona, e a gente vai ter uma nova polarização. Ok? E ele que estava polarizado diretamente começa a estar reversamente polarizado, que é na etapa número 3. Na etapa 3 desse funcionamento, é o semicírculo negativo. Nós vamos considerar que a tensão de entrada VI é menor do que zero. E dentro dessa configuração, quem fica polarizado é o tiristor número 2. Assim como mostra a figura aqui, ó. Eu vou ter essa configuração. Esse cara fica polarizado, positivo com positivo. Ele polariza. Entretanto, nós vamos considerar inicialmente que a corrente de gate desse segundo transistor inicia em zero também. Assim sendo, mesmo ele estando polarizado, ele necessariamente não começa a conduzir. Ele fica bloqueado para condução. E a tensão vai estar distribuída entre os dois transistores. E a tensão na minha carga vai ser zero. Em que intervalo? No intervalo de π até o momento que eu tenha um gate, ou até o momento que a minha tensão de entrada vá até 2π. Ok? Que ela passe por zero. Qual é o contexto? Dentro desse cenário, na etapa número 3, tenho tensão de entrada negativa, tenho T2 polarizado corretamente, mas não tenho corrente de gate no meu T2. Assim, eu estou nessa etapa da curva aqui, ó, entre π e um alfa mais π, que é esse ângulo aqui. Neste intervalo, eu não tenho tensão na minha carga. A tensão está distribuída em cima dos transistores, ok? E isso vai se manter até eu ter um pulso necessário para que esse tiristor comece a conduzir. Quando isso acontece? Na etapa de funcionamento 4. Na etapa de funcionamento 4, nós temos a seguinte situação. Nós temos um semiciclo negativo, nós estamos falando de π a 2π, essa parte negativa. Nós temos T2, esse segundo tiristor, polarizado corretamente, olha aqui os sinais. E nós temos uma corrente de gate que é maior que zero. E nós estamos admitindo que essa corrente maior que zero seja suficientemente grande para fazer com que esse cara comece a trabalhar como um diodo. Neste momento, ele começa a conduzir. T1 não conduz, porque ele está reversamente polarizado em relação à minha tensão de entrada, independente do gate de T1. Quando, aqui em 4, na etapa 4, quando eu tenho esse segundo pulso para controlar o meu T2, a tensão em cima da minha carga, a corrente segue esse formato, ó, passa por T2, vem por aqui, passa em RO, gera uma queda de tensão no sentido contrário,
E a gente observa que a queda de tensão é exatamente igual à queda de tensão quando nós consideramos T1. Então, tanto para T1 quanto para T2, a tensão em cima da minha carga são positivas. Então, assim, a gente consegue observar que T2 está polarizado corretamente, que eu tenho uma tensão de gate maior que zero, permitindo a passagem da corrente elétrica pelo meu T2. E essa corrente elétrica vai gerar na carga uma tensão lá dentro. Por quanto tempo? Do momento do gatilho até 2π. Até chegar em 2π aqui. Quando chegar em 2π, ele polariza novamente, é uma onda periódica, ele polariza novamente positivamente. Esse T2 entra em estado de bloqueio e a gente começa a analisar T1, que já estaria polarizado. Então, desta forma, mesmo que eu, depois de dar o gatilho em T2 com um pulso, se essa corrente de gatilho for retirada, a minha onda vai ser, a energia será transferida para a minha carga, ok? E assim a gente consegue montar as ondas, o formato da onda de saída do meu retificador controlado de onda completa com derivação central. Eu tenho aqui meu sinal de entrada, eu tenho aqui meu sinal na minha carga e eu tenho aqui o posicionamento dos meus gatilhos. Conforme eu for deslocando o ângulo de gatilho, mais para cá ou mais para lá, eu tenho necessariamente potências diferentes entregue à carga. O que a gente consegue visualizar claramente nesta segunda figura aqui, onde eu tenho alfa como o primeiro gatilho e π mais alfa como o segundo gatilho. E eu consigo variar esse momento do gatilho aqui e logo variar a carga entregue à minha, a potência entregue à minha carga, ok? E essa é a vantagem desse tipo de circuito. E não mais, claro, que aqui eu teria que ter um capacitor para poder retirar essa ondulação e deixar uma onda mais com menos ruído. Mas esse não é o intuito dessa aula. O intuito aqui é a gente entender o funcionamento do retificador controlado, onde eu posso movimentar ali o quanto de energia nós entregamos na nossa carga a partir do ângulo de disparo dos nossos tiristores. Eu tenho 4 etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Na etapa 1, nós consideramos que o meu tiristor 1 está polarizado, mas está sem a minha corrente de gatilho. Logo, meu VI vai ser maior que zero, porque é positivo. Em compensação, a tensão na minha carga neste momento é igual a zero. Vamos para a etapa número 2, que vai de alfa até π. Nesta etapa, T1 está polarizado, porque a gente está falando do lado positivo da minha onda, e eu tenho uma corrente de gate maior que zero, suficientemente grande para fazer com que ele conduza. Assim, a minha tensão de entrada continua positiva, estou analisando esse lado, e a minha tensão em cima da carga vai ser igual a VI dentro do intervalo de alfa até π. Etapa número 3, eu tenho o T2 polarizado. Entretanto, nesta etapa, eu considerei que não existiria uma corrente de gate em T2. Assim,
a minha tensão de entrada seria negativa, e a minha tensão em cima da minha carga, que é VO, seria igual a zero. E na etapa número 4? Na etapa número 4, eu tenho o tiristor 2 polarizado corretamente, eu tenho a minha tensão de entrada menor que zero, e tenho a minha tensão de saída igual à tensão de entrada, entretanto, com o sinal negativo. Entrada seria negativa aqui, e aqui eu tenho um VI positivo para a minha saída em cima da minha carga. Eu teria exatamente... Em que intervalo? Em alfa mais π até 2π. Depois desse intervalo, essa onda se repete periodicamente. E a gente consegue visualizar o próximo momento. Aqui está sendo considerado que o mesmo ângulo de disparo aqui será o mesmo ângulo de disparo em T2. Mas, se eu tenho alfa aqui, um ângulo de disparo de 35, o meu segundo ângulo de disparo seria 35 mais π, 35 mais 180 graus, ok? Se a gente consegue visualizar. É o mesmo formato quando a gente trabalha esse segundo tipo de exercício, que é os retificadores controlados, sim, em onda completa, com carga resistiva em ponte. Mesma situação, tem um conversor CACC, corrente alternada, corrente contínua, retificador controlado, em ponte, porque eu tenho 4 tiristores aqui, remete a uma ponte de diodos. Assim como o retificador que não é controlado, que ele funciona de 2 em 2 diodos, aqui dentro dessa configuração, nós temos a seguinte situação. O funcionamento desse meu retificador, seja ele controlado ou não, ele funciona em pares. Eu preciso ativar 2 tiristores no momento positivo da minha onda e depois ativar 2 tiristores no momento negativo da minha onda. E eles são controlados, claro, pelas minhas correntes de gate. Neste formato, nós também temos 4 etapas de funcionamento. Vamos vê-las. A primeira etapa, qual etapa é essa? Eu tenho um semiciclo positivo, tenho aqui meu VI maior que zero, então está dentro desse intervalo de 0 a π. Nós vamos considerar T1 e T4 dentro desse... Não vamos considerar, não. Dentro dessa configuração, T1 e T4 ficam polarizados. Mas, para a etapa 1, vamos considerar que a corrente de gate do transistor, do tiristor 1 e do tiristor 4 seja igual a zero. Então, mesmo que eles estejam polarizados, como mostra a figura, eles necessariamente estão bloqueados. Eu não tenho corrente passando para a minha carga. A tensão está distribuída entre os meus tiristores. Ok? E esse intervalo, como eu já falei, fica de 0 a π. Nessa configuração desses dois, de T1 e T4 polarizado. E como é que está T2 e T3? Estão inversamente polarizados. Eles estão funcionando como diodos. Mesmo que eu tivesse um gate, eles não entrariam em condução, ok? Como é que fica o formato de onda nesse sentido? Digamos que nós temos lá VI maior que zero, T1 e T8 e T4 polarizado, mas com corrente de gates igual a zero.
interessante mostrar uma coisa. Para que a corrente circule, basta um não estar funcionando, já é o suficiente. Mesma situação. Estou trabalhando aqui no intervalo entre 0 e alfa, considerando que o gate dos dois tiristores estão igual a 0, necessariamente não existe corrente passando pela tensão em cima da minha carga lá igual a 0. Eu tenho esse formato aqui de onda, tensão em cima da minha carga igual a 0. E vai se manter bloqueado até que esse estado do gate mude. Ok? Vamos lá. Etapa número 2. Estamos continuando trabalhando com os retificadores em pontes, usando tiristores. Mesmo cenário, tem uma tensão de entrada positiva, tenho T1 e T4 polarizados, como mostra aqui a figura. Entretanto, estamos considerando dentro desse cenário que existe uma corrente de gate, tanto em T1 quanto em T4, maiores que 0, e de uma grandeza que faça com que eles entrem em funcionamento. Desta forma, eles começam a conduzir e começa a circular em cima da minha carga uma corrente. Vamos olhar aqui a polarização. Esse cara está positivo. A polarização desse diodo é positivo, negativo, negativo. Esse cara aqui está positivo, negativo, está polarizado diretamente. Tem gate, ele circula a corrente. A corrente vai circular nesse sentido. Quando chega aqui, vai ficar positivo desse lado, negativo do outro. Logo, esse cara vai conduzir. Eu tenho corrente de gate, ele continua conduzindo, retornando a carga para minha fonte. Então, fechou o circuito aqui. E eu tenho uma corrente passando na minha carga e logo uma queda de tensão passando nessa carga do mesmo jeito. Ok? Isso vai dar para a gente visualizar claramente o funcionamento. Isso vai funcionar em que intervalo de tempo? De 0, do gate de alfa até π. Ele funciona do momento que eu dei o pulso de start dos dois tiristores até o meu sinal de entrada VI ser igual a 0. E quando é que ele é igual a 0? Quando ele chega em π. Quando ele chega em π, ele troca a minha onda e assim ele vai se repetindo. Então, T1 e T4, funcionamento de alfa até π. Tenho aqui a minha tensão em cima da carga, tenho aqui a minha corrente em cima da carga. Nesse intervalo de 0 a alfa, eu estava na primeira etapa de funcionamento, onde não existia nenhuma condução. Ok? Vamos para a terceira etapa de funcionamento. Qual é o cenário? Eu tenho uma tensão de entrada negativa, eu estou trabalhando no semiciclo de negativo, que vai de π até 2π. Tenho aqui T1. Quem polariza nesse sentido? Nesse sentido, T2 polariza e T3 polariza também. Vamos olhar os sinais que vai ficar claro de visualizar. Quando esse cara aqui inverteu a polarização, esse cara aqui ficou negativo, ficou positivo. Ficando positivo, essa base do meu tiristor está positiva, esse cara conduz. Ele conduzindo, esse cara aqui fica positivo desse lado, negativo desse outro. Logo, ele conduz também e fecha a minha malha. Eu consigo, assim, visualizar claramente que está circulando corrente pela minha carga, graças ao, necessariamente, a polarização que tem dentro dos meus diodos, meus tiristores. Entretanto, nessa etapa número 3, eu estou considerando que G1, G2, GT2 e GT3 não tenham corrente.
Logo, eles estão bloqueados por estarem reversamente polarizados. T1 e T4, que são esses dois, mesmo que eles tivessem corrente no gate, eles estão inversamente polarizados e continuariam assim, independente da corrente do gate. Então, nesse intervalo entre π e 2π, enquanto não houver uma corrente de gate em T2 e em T3, eu tenho zero tensão em cima da minha carga, que é esse formato de onda aqui. Eu estou nessa etapa, olha aqui, entre π e o meu gate. Nesse intervalo, a tensão está em cima dos tiristores e não está em cima da minha carga. Eu estou em zero tensão em cima da minha carga, ok? E ele vai se manter assim bloqueado até eu ter um pulso do gate desses dois tiristores, que é a etapa número 4. Nesta etapa número 4, nós temos a seguinte situação. Eu tenho um semiciclo negativo, mesma situação. Sendo negativo, eu polarizo T2 e T3. Fica polarizado, e agora eu considero que exista uma corrente no gate de T2, que exista uma corrente no gate de T3. Assim, eles irão conduzir. E conduzindo, eles fecham o seguinte cenário, ó, polariza aqui, passa pela minha resistência à corrente, gera uma queda de tensão no sentido contrário da corrente e retorna para a minha fonte passando pelo T2. Assim, tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo, a corrente segue o mesmo sentido em cima da minha carga. Verificando desta forma, eu posso deduzir que as duas ondas têm um sinal positivo em cima da minha carga. Outra coisa interessante, perceba que tanto no primeiro momento quanto no segundo, o gate é apenas um pulso de ativação. Ele pode ser retirado e mesmo assim o meu tiristor continuará conduzindo até a minha tensão de entrada passar pelo zero. Quando é que ela passa pelo zero aqui no caso? Ela vai passar pelo zero em 2π. Quando esse cara passa por aqui, muda o sinal, passa pelo zero, muda para o sinal positivo. Quando ele passa pelo zero, esses dois caras aqui, por falta de corrente, eles param de conduzir. E quando eles param de conduzir, eles ficam, nesse caso, eles ficam reversamente polarizados pelo fato de a gente estar mudando para o outro semiciclo da minha onda. Ok? Como é que fica o estado final, o retificador em ponte? Se vocês perceberem, o formato tanto de um quanto de outro são semelhantes à onda de saída, os momentos de corte e tudo mais. A diferença deste em ponte com derivação central é a tensão de bloqueio em cima do tiristores, que lá, por serem somente dois, ela é 2 vezes a tensão de pico. Aqui, ela é dividido exatamente com a tensão de pico dividido por 4. Ok? Vamos olhar aqui qual é a configuração da onda da carga, da forma de onda em cima da minha carga, de acordo com cada etapa que eu vim apresentando do meu retificador. Etapa 1. Na etapa 1, eu tenho um sinal positivo, que vai, essa etapa vai de 0 até alfa. Nós consideramos que neste momento, tanto o gate de T1 quanto o gate de T4, eles estavam desligados.
com zero corrente. Logo, os dois, mesmo estando polarizados, não permitiriam a passagem de corrente para a minha carga. Logo, a tensão em cima da minha carga é igual a zero. Entre alfa e π, eu estou trabalhando na etapa número 2. Qual é a configuração da etapa 2 de funcionamento? Eu tenho GT1, o transistor 1 polarizado e com corrente no gate, o tiristor 4 polarizado e com corrente no gate. Assim, o que eu vou ter na carga? Eu vou ter no sinal de entrada um VI maior que zero, nós estamos vendo aqui, e eu vou ter na carga a tensão de VI para o intervalo de alfa a π. Nesse intervalo de alfa a π, eu tenho uma tensão, essa tensão aqui vai estar em cima da minha carga. Quando chega em π, eu tenho uma inversão do meu sinal de entrada, ele começa a ser, ele é menor que zero aqui, ele é negativo. Nós estamos considerando que nesse intervalo de 0 a alfa mais π, lembrando que a gente considera que os dois ângulos de disparo são iguais, tanto para o semiciclo positivo quanto para o semiciclo negativo. Assim, eu tenho a polarização do transistor 2, a polarização do transistor 3. Entretanto, eu não tenho corrente de gate funcionando. No intervalo de alfa mais π a 2π, nós estaríamos na etapa número 4. A etapa de número 4, ela diz o seguinte: nós temos transistor 2 polarizado, tiristor 2 polarizado, tiristor 3 polarizado, e eu tenho uma tensão de entrada negativa, e eu tenho a tensão VI, com o sinal trocado, porque VI é alinhamento de qual é o comportamento da onda em cima da minha carga, ok? Vamos avaliar de maneira numérica como é que a gente faz os cálculos das tensões em cima desses dois retificadores. Como a forma de onda é tanto para o retificador em ponte quanto para o retificador com derivação central, é compreensivo que no que diz respeito à tensão em cima da minha carga, as correntes em cima da minha carga, as fórmulas sejam semelhantes, porque eu calculo as tensões, as potências e as correntes considerando o formato da minha onda de saída e os intervalos a qual essa onda está submetida, ok? Vamos lá. Primeira observação, vamos começar a avaliar a parte das quedas de tensões. Primeiro parâmetro, tensão de pico do sinal. Ela é necessariamente igual à tensão de pico do sinal de entrada, tanto na carga, quanto em cima do tiristores, quando o ângulo de disparo for menor que 90 graus. É o ângulo de disparo. Se ele é menor, sempre vai ser a tensão de pico, sempre vai ser a tensão de entrada. VI. É o que está falando aqui. Que a minha tensão de pico na saída para ângulos menores que 90 graus, ela é necessariamente a minha tensão de pico da entrada.
ok? E a tensão média? Para saber a tensão média, que é o segundo item aqui, nós vamos ter que entregar qual o resultado dessa integral? Nós temos que ela vai ser a tensão de pico dividido por π vezes 1 mais cosseno de alfa, onde alfa é o ângulo de disparo aqui, ó. Ok? Alfa é o ângulo de disparo. Facilmente verificável. Assim, eu tenho o valor da minha tensão média na saída. Ok? Alguns livros fazem o seguinte: tem duas maneiras de ver isso. Uma é considerar VP, V de pico, dividido por π, vezes 1 mais cosseno de alfa. Como aqui é 1 sobre π, eu só divido 1 sobre π, eu fico com 0,318 volts. É só uma maneira diferente de reescrever. Simplesmente foi dividido 1 sobre π. Vai dar esse valor, vezes a tensão de pico, vezes 1 mais cosseno de alfa, ok? Vamos lá. Tensão média da saída. Vamos para a tensão eficaz. Mesma situação. Eu tenho que tirar a tensão eficaz considerando a soma das raízes quadradas das tensões da minha área. Essa integral está demonstrada aqui. Ela vai resultar nesse valor, tensão de π menos alfa, mais cosseno de alfa vezes seno de alfa dividido por 2π. Essa tem uma observação aqui. Esses ângulos têm que ser em radiano para poder essa conta ser correta. Registrem aí. Esses ângulos são em radiano. Ela só vai ser correto essa conta se estiver em radiano. Tem que mudar na calculadora, tá, senhores? Vamos agora para as correntes. Ora, neste caso, as minhas correntes, elas dependem da tensão de entrada, de pico, ou média, ou eficaz, sobre a minha resistência. Se eu souber as tensões, já tenho a resistência, só faço a divisão da minha tensão de pico pela resistência, para ter a minha corrente de pico. Faço a divisão da tensão média pela minha resistência, e tenho a minha corrente média. Faça a divisão da minha tensão eficaz pela resistência e tenho a minha corrente eficaz. Diretão, sem nenhuma complexidade. É a aplicação direta da lei de Ohms, ok? Vamos ver um exercício para fixar esse conhecimento do que a gente vem trabalhando até agora. Nós temos aqui um circuito em ponte, com 4 diristores, semelhante ao que a gente apresentou anteriormente. Entretanto, agora a gente tem uma configuração. Nós temos uma fonte de 16 volts eficaz. Vamos considerar que os tiristores são ideais, logo não tem a queda de tensão em cima deles. E nós teremos uma carga de 5 ohms. E o ângulo de disparo desses meus tiristores é de 45 graus. E a gente vai fazer a aplicação das fórmulas para que a gente consiga observar como é manipulada as fórmulas para chegar nos nossos resultados, ok? Vamos para a tensão
Nós temos aqui VP, tensão de pico, vai ser raiz de 2 vezes 16, que é a minha tensão eficaz. Lembrando que tensão eficaz é igual a tensão de pico dividido por raiz de 2. Logo, a minha tensão de pico vai ser raiz de 2 vezes a minha tensão eficaz, que vai dar 22,63 volts, ok? Vamos utilizar agora a nossa tensão de pico para descobrir a minha tensão média. Como é que eu faço isso? Tensão de pico dividido por π vezes 1 mais cosseno de alfa. Isso vai me dar 22,63 dividido por π vezes 1 mais cosseno de 45. Aqui não é em rádio a 3, dá 12 cais. Ela é um pouquinho mais complexa, mas como vocês vão utilizar ali a calculadora para poder encontrar isso, é bem simples de ser resolvido. Vale ressaltar, neste caso, é em radiano. A minha tensão eficaz, nesse caso, é em radiano. Eu preciso mudar a minha calculadora. Como é que serão? Tensão de pico, 22,63 volts, vezes a raiz quadrada de π menos 4π mais cosseno de 45 vezes seno de 45 dividido por 2 vezes π. Fazendo isso na calculadora, nós vamos chegar a 26 ponto alguma coisa. Não, desculpa, 15,26 alguma coisa, mas aí foi arredondado para 15,26 volts. Então, eu já tenho a minha tensão de pico, já tenho a minha tensão média, já tenho a minha tensão eficaz. As correntes, simploriamente, resolvíveis. Divido para a minha corrente de pico, vou dividir a minha tensão de pico pela resistência por 5, que vai dar 4,53 amperes. A minha corrente eficaz será a minha tensão eficaz dividido pela resistência. Tensão eficaz a gente já calculou, a 15,26 dividido por 5 ohms, nós teremos ali 3,5 amperes. A nossa corrente média vai ser a tensão média dividido pela resistência, o que vai nos dar 12,3 dividido para 5, que vai dar aproximadamente 2,46 amperes. Assim, a gente... E a minha potência média entregue à carga? A potência a gente já sabe que ela vai ser a resistência vezes a corrente eficaz ao quadrado. Resolvendo essa conta, eu fico com 5 vezes essa corrente que a gente já calculou eficaz, 3,05 ampere ao quadrado, que vai me dar ali uma tensão, uma potência média em cima da carga de 46,51 watts. Conforme esse ângulo vai aumentando, eu vou diminuindo a potência entregue à carga. Conforme esse ângulo vai diminuindo, eu tenho que toda a potência retificada é entregue à minha carga, ok? Vamos ver se nós temos mais alguma dúvida aqui, para poder, alguma coisa que precisa ser reforçada. Acredito. Conforme eu vou andando com o valor de alfa aqui nesta onda,
eu vou entregando para a minha carga uma área menor. E quanto menor for essa área, menor é a potência entregue à minha carga, ok? Então, eu consigo, assim, variar o quanto eu entrego a minha carga de acordo com o ângulo de disparo dos meus tiristores, dentro dos meus retificadores controlados. Isso vai me permitir em saber, ou pelo menos definir circuitos que permitam que eu entregue menos ou mais cargas, menos role uma velocidade, uma força de motor, ok? Isso aí nos permite de acordo com, vai ser permitido de acordo com a movimentação desse ângulo de disparo, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição dos senhores. O material já vai estar no Ava Aula quando vocês verem esse vídeo. E eu peço que treinem esse exercício, observem as características das ondas. E muito obrigado por tudo. Tenham um bom estudo.